Boa tarde, pessoal. Obrigado por mediar a coisa toda aqui. Meu nome é Gustavo. Eu tô terminando o mestrado agora. Inclusive, eu já adianto que eu dormi poucas horas hoje. Então, se eu me atrapalhar nas palavras, vocês vão ter que me perdoar, porque eu tenho uma dissertação para entregar. E eu faço mestrado com Eros. Minha linha de pesquisa é Hume e um pouco de Kant. E eu tô numa situação constrangedora agora, porque a gente acabou de ter 2 apresentações sobre modelos cognitivos super sofisticados e contemporâneos. E agora vocês vão ouvir falar de um modelo cognitivo da Idade da Pedra. Tá bem, o título da minha apresentação é: o modelo cognitivo de Hume consegue explicar cognições com conteúdo proposicional? Eu acho que uma boa maneira de introduzir a minha apresentação e a minha pesquisa em geral é tentar explicar para vocês por que eu quero confrontar o Hume com esse tipo de questionamento. Bem, nos últimos meses, na verdade nos últimos anos, eu tenho lido a obra de um dos grandes comentadores de Hume, o Barry Stroud. E o Stroud ele diz o seguinte sobre a filosofia do Hume, nas palavras do Stroud: em que pese essa leitura mais frequente de Hume como um filósofo puramente destrutivo, o que o Hume realmente está fazendo é propondo alguma coisa. Ele está propondo uma nova teoria da cognição humana. Então, nesse sentido, se a gente quiser avaliar a filosofia do Hume, o que a gente tem que se perguntar é se essa teoria da cognição humana que ele está propondo, se esse modelo cognitivo que ele está propondo é capaz de explicar as cognições que nós sabemos que somos capazes de ter. Bem, acontece que sempre que o Stroud ele vai fazer esse trabalho de avaliar o modelo cognitivo do Hume, ele sempre bate na mesma tecla, dizendo: se a gente aceita os fundamentos do modelo cognitivo do Hume, a gente não é nem sequer capaz de explicar o pensamento proposicional. A gente não é capaz de explicar como a gente ajuiza, como a gente pensa, como a gente infere. Em suma, a gente não é capaz de explicar cognições com conteúdo proposicional. E, bem, eu levo muito a sério as coisas que o Stroud fala. Então, a partir disso, eu comecei a pensar que talvez levar a sério a filosofia do Hume, levar a sério essa teoria da cognição que ele está propondo, passa por confrontar ele com esse tipo de questionamento. Esse modelo que tu está me propondo, Hume, consegue explicar o pensamento proposicional? E se não consegue, por que exatamente não consegue? E nesses últimos meses, eu acho que eu entendi a origem da dificuldade desse modelo cognitivo, que é o problema da unidade da proposição. Em uma palavra, dados os fundamentos do modelo cognitivo de Hume, ele não consegue explicar como, a partir da cognição passiva de um agregado de objetos, a gente chega a algo proposicionalmente estruturado. E por fim, no fim da apresentação, se tiver tempo, eu vou tentar apresentar 2 alternativas de resposta que o Hume pode dar a essa crítica que o Stroud faz constantemente a ele. Bem, mas antes de entrar propriamente no modelo cognitivo do Hume, eu quero apresentar algumas distinções em filosofia cognitiva que eu acho que são essenciais para a gente compreender o modelo cognitivo do Hume e o problema que esse modelo cognitivo vai enfrentar. A primeira distinção é uma distinção entre 2 tipos de cognição. De um lado, cognições com conteúdo proposicional e de outro, cognições objetuais. Por uma cognição com conteúdo proposicional, eu quero dizer uma cognição que consiste em uma relação entre, de um lado, um sujeito cognoscente e, de outro, algo proposicionalmente estruturado. Exemplos de cognições com conteúdo proposicional. Eu penso que a biblioteca do FCH está aberta. Eu vejo vocês sentados. Eu vejo que vocês estão sentados à minha frente. Eu sei que o bigode do Mikael é mais bonito que o meu. Percebam que, em todos esses casos de exemplo, a relação cognitiva se dá entre um sujeito cognoscente e algo proposicionalmente estruturado. É isso que eu quero dizer por uma cognição com conteúdo proposicional. Em contrapartida, uma cognição objetual
ela consiste na relação entre um sujeito cognoscente e um objeto, não algo proporcionalmente estruturado, um objeto. Assim, por exemplo, eu penso na biblioteca do FCH, eu vejo vocês e eu vejo o teu bigode também. Enfim, essa é a primeira distinção que eu queria traçar entre dois tipos de cognição. A segunda distinção que eu acho que é essencial para a gente entender o modelo cognitivo do Hume é uma distinção entre dois modos de cognição. De um lado, um modo passivo e de outro, um modo ativo de cognição. Por um modo passivo de cognição, eu quero dizer um modo em que uma afecção é condição necessária e suficiente para a atualização de uma cognição. O paradigma desse modo de cognição, talvez por algum tempo foi, hoje não é mais, é a percepção sensível de objetos. Em que pese o que os zenativistas e psicólogos ecológicos estão falando. Mas a gente tende, pelo menos no senso comum, eu acredito, tende a pensar a percepção de objetos como uma cognição passiva. Em contrapartida, um modo ativo de cognição é um modo que requer, pelo menos como condição necessária, o exercício de uma capacidade ativa por parte do sujeito cognoscente para a atualização dessa cognição. Essas são as duas distinções que eu queria traçar agora de início. A distinção entre dois tipos de cognição, proposicional e objetual, e a distinção entre dois tipos de modos, entre dois modos de cognição, o passivo e o ativo. E aqui se coloca uma pergunta pra gente, que é: qual relação existe entre, de um lado, cognições objetuais e proposicionais, e de outro, modos passivo e ativo de cognição? Quer dizer, cognições objetuais e proposicionais são passivas, ou são ativas, ou uma é passiva e outra é ativa? E em relação a essa pergunta, eu estou interessado em duas respostas de dois modelos cognitivos diametralmente opostos. São radicalmente distintos esses modelos cognitivos e eles dão respostas extremas a essa pergunta. O primeiro desses modelos afirma o caráter puramente receptivo e passivo de todas as faculdades cognitivas. Para esse modelo, o sujeito cognoscente é tão passivo ao julgar ou inferir quanto o senso comum supõe que ele seja ao perceber objetos sensíveis. Então, a resposta que esse modelo dá à pergunta é: tanto no caso das cognições objetuais quanto no caso das cognições proposicionais, o sujeito cognoscente é puramente passivo. O segundo modelo, por sua vez, que é radicalmente distinto do primeiro, faz de toda a cognição um exercício de uma capacidade conceitual ativa, a capacidade de julgar. Nesse caso, o sujeito cognoscente não tem nenhuma cognição dos objetos sobre os quais ele julga antecedente ao ato de julgar. A resposta, então, que esse segundo modelo dá para a pergunta é que tanto cognições proposicionais quanto objetuais são ativas. Elas demandam um exercício de uma capacidade conceitual ativa por parte do sujeito cognoscente. Bem, esse segundo modelo é, entre outros, o modelo de Kant, o modelo de Bradley, o modelo de Thomas Hilbryn. O primeiro modelo é, entre outros, o modelo do Platão, o modelo do Russell e, finalmente, o modelo do Hume. Então, agora eu passo propriamente para a discussão do modelo cognitivo do Hume. Bem, é um consenso na literatura secundária do Hume que a gente não consegue compreender de fato esse modelo cognitivo se a gente não compreende antes uma herança filosófica desse modelo que o Hume herdou e que ele nunca parece ter se dado ao trabalho de questionar. A saber, essa herança filosófica é a teoria das ideias. Bem, a teoria das ideias ela tem dois aspectos. O primeiro deles, que a meu ver é o aspecto mais conhecido, é o aspecto do véu das ideias, que o Jonathan deve ter mencionado no que diz respeito ao representacionismo. A ideia de que entre o sujeito cognoscente e o mundo há um intermediário mental. Bem, o modo como se desenrola esse aspecto do véu das ideias na história do empirismo, ele é embaraçante, assim, porque ele tem uma certa apresentação no Locke, em Berkeley a coisa já fica diferente, aí em Hume a coisa fica bem estranha.
Mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque esse não é o aspecto da teoria das ideias que me importa. O aspecto que realmente me importa e que eu acho que é o mais fundamental para a gente compreender o modelo cognitivo de Hume é o aspecto da apresentação, como diz a filósofa Graciela de Perry. De acordo com esse aspecto da teoria das ideias, a cognição mais básica, a qual deve fornecer o fundamento último para todas as outras cognições, é a percepção passiva de um objeto. Tem uma água aí. Ah, obrigado. Pois eu abro. É a percepção passiva de um objeto. Ah, obrigado. Bem, o Hume, ele é herdeiro dessa teoria das ideias, como eu disse, e com ela vem o aspecto do véu das ideias e, que é mais importante para mim, o aspecto da apresentação. O que quer dizer que para o Hume, ele explica a cognição humana a partir da percepção passiva de objetos sensíveis. Hume é um empirista, então ele vai aceitar apenas objetos sensíveis como esses objetos que constituem a cognição mais básica. Então, para o Hume, a cognição mais básica, a partir da qual todas as outras devem ser explicadas, é a percepção passiva de objetos presentes à mente. Disso se segue uma tese sobre a dependência na ordem genética das cognições. A saber que cognições com conteúdo proposicional, se elas existem de fato, elas têm que ser derivadas de cognições objetuais e passivas. Justamente porque, dado essa herança do Hume, ele considera a cognição mais básica a percepção passiva de um objeto. Então, se ele vai explicar cognições proposicionais, o único caminho para essa explicação é partindo das cognições passivas e objetuais. Bem, não era isso que eu queria... mas em que consiste exatamente esse caráter derivado em Hume das cognições com conteúdo proposicional? Eu acho que a gente pode apresentar esse caráter derivado da seguinte maneira. Para o Hume, é uma condição necessária para a atualização de uma cognição com conteúdo proposicional que cada um de seus constituintes seja antecedentemente cognoscido por meio de uma cognição objetual e passiva. Isso é o mesmo que dizer que, para o Hume, a gente só pode pensar, julgar, inferir e supor se tudo que pertence ao conteúdo do pensamento é uma entidade para nós que está numa relação cognitiva de passiva e objetual. Tu abriu a água? Sim. Ah, obrigado. Sede e sono. Tá bem. Eu tinha dito antes que a resposta do Hume àquela pergunta que eu fiz era de que todas as cognições são puramente receptivas. Que o sujeito cognoscente ele não exerce nenhum tipo de atividade para atualização de cognições, tanto objetuais quanto proposicionais. Mas até agora, essa condição que eu apresentei, ela por si só não implica que a cognição com conteúdo proposicional é puramente receptiva. Porque bem poderia ser que é uma condição necessária que a gente tenha um contato passivo e objetual com os constituintes dessa cognição, sem que isso seja uma condição suficiente. Bem poderia ser que a forma da proposição, do conteúdo proposicional, seja algo radicalmente distinto de um dos seus constituintes e, portanto, essa forma talvez pudesse somente ser apreendida não por meio de uma cognição passiva, mas por meio de um exercício de uma capacidade ativa por parte do sujeito cognoscente. Então, a gente ainda tem que mostrar que, para o Hume, tudo no conteúdo do pensamento é cognoscido de maneira objetual e passiva. Quanto tempo que eu tenho? 5 minutos. Oh. Tá. A pergunta que se coloca agora, pra gente determinar então essa questão, é como o Hume compreende a apreensão conceitual de uma cognição com conteúdo proposicional.
Pelo conteúdo conceitual de uma proposição, eu quero dizer o que sobra de uma proposição quando a gente tira termos singulares e substitui eles por variáveis, né? Então, sei lá, na proposição Sócrates é branco, se a gente substituir o termo Sócrates, o conteúdo conceitual então é branco. X é branco. E, bem, a pergunta então, de novo, é como a gente tem que entender a apreensão desse conteúdo conceitual de cognições com conteúdo proposicional. E aqui, de novo, se abre aquelas duas alternativas. Ou bem, a apreensão conceitual consiste no exercício de uma capacidade ativa por parte do sujeito cognoscente, e essa vai ser a resposta daquele segundo modelo cognitivo que eu apresentei, o modelo cognitivo dos idealistas. Ou bem, também a apreensão conceitual consiste no contato com uma certa entidade. Quer dizer, ou bem também apreender o conteúdo conceitual de uma cognição é cognoscer um objeto. Bem, e agora a gente tem que se perguntar então como Hume compreende isso, qual das duas alternativas ele toma. O Hume ele tem uma teoria dos conceitos que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que consiste basicamente em dizer, olha, a rigor a gente não tem uma entidade cognitiva de caráter geral, a gente não tem, por exemplo, a ideia de um homem. O que a gente tem é sempre um termo que adquire generalidade por meio de um conjunto de ideias particulares. Então a gente tem, na verdade, ideias particulares de homens, e por meio dessa relação que esse termo mantém com essas ideias particulares, a gente consegue fazer tudo que a gente fazia e que pensava que precisava de uma ideia abstrata para fazer. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque essa questão é um pouco mais complicada com isso, mas o que importa dizer nesse caso é que quando o Hume fala que conceitos são, na verdade, um conjunto de ideias particulares relacionadas a um certo termo, ele está tratando o conteúdo conceitual de uma proposição também como uma certa entidade, a saber, ideias particulares que se relacionam com um certo termo. E nesse momento, se é só mais uma entidade, se é só mais um objeto, só tem uma resposta que o Hume pode dar para a pergunta que eu fiz agora há pouco. A nossa relação cognitiva com o conteúdo conceitual de uma proposição, de uma cognição com conteúdo proposicional, é uma relação cognitiva puramente passiva e objetual. Esse aqui eu não vou ler. Bem, quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Tá, vou falar mais rápido. No momento que o Hume faz isso, no momento que ele trata o conceito como também uma entidade como qualquer outra, aí que, a meu ver, ele desemboca no problema da unidade da proposição. Porque se aquilo que tem que desempenhar o papel de conceito numa proposição ou numa cognição com conteúdo proposicional é só mais um objeto entre os outros, fica muito difícil de explicar como esse conjunto de objetos se forma de tal maneira a formar algo propositalmente estruturado, ao invés de simplesmente ser um mero agregado de objetos. Talvez a questão possa ser colocada melhor em termos linguísticos ou lógicos, né? Se a gente pega a proposição Sócrates é branco e pensa Sócrates como nome de uma entidade, mas também o conteúdo conceitual como nomes de entidades, o que a gente tem vai ser uma lista de nomes e não, de fato, uma proposição que fala algo sobre o mundo. E quem expressa muito bem esse problema é o Bradley, o idealista, o Bradley, que ele diz que, tá bem, então o conceito ele é uma entidade como qualquer outra, então nesse caso a gente precisa de mais uma entidade que consiga relacionar todas essas em um todo proposicional. Só que se a gente admite mais uma entidade, ela vai ser também mais uma entidade como qualquer outra, vai ser só mais um objeto, e daí a gente vai precisar de mais uma entidade que relacione, e assim ad infinitum, caindo num regresso infinito. Tem tempo? 1 minutinho.
Tá, Generosamente 1 minutinho. 1 minutinho e meio, generosamente. Bom, Tá, eu penso que tem 2 respostas possíveis que o Hume possa dar pra esse problema. Eu não vou falar das 2, eu vou falar só daquela que eu acredito que seja a boa resposta. E aí, a resposta é estranha também. Eu comecei dizendo que o Stroud, quando avaliava o modelo cognitivo de Hume, ele sempre chegava na conclusão de que, olha, é um explanando a cognição com conteúdo proporcional. Uma teoria cognitiva que não consegue explicar cognições com conteúdo proporcional deve ser rejeitada, então eu vou rejeitar o modelo cognitivo do Hume. Eu acredito que uma resposta que o Hume possa dar, é uma resposta bem extrema, é dizer recusar cognições com conteúdo proporcional como explanando. Ele pode dizer, em última instância, que essas aparentes cognições, na verdade, são, em última instância, redutíveis a cognições objetuais e passivas. A gente sabe que o Hume, ele é um filósofo que ele não tem medo de recusar certas cognições, ele recusa que haja cognição de objetos abstratos. Então, eu não estou defendendo isso daqui, eu só estou dizendo que essa talvez seja uma alternativa dele, de no final das contas dizer, tá bem, se esse é o caso, então, que seja, não existe cognição de conteúdo proporcional e a gente vai ter que se virar com cognições objetuais e passivas. Acabou nosso tempo. Graças a Deus. Tô cansado também. Certo, então? Certo. Cinco minutos mais ou menos para perguntas, Jerônimo? Qual seria a outra resposta possível que tu acha? Camarada. Boa. Tá, eu acho que essa é a resposta ruim, mas eu vou falar. Seria uma situação que eu me diria, por que a gente não pode ter uma cognição passiva de conteúdos proposicionais? Porque a gente não pode, por exemplo, perceber passivamente algo proposicionalmente estruturado. Porque o Stroud é um dos autores que ele tenta defender de que sim, a nossa percepção é a percepção de coisas proposicionalmente estruturadas. Porque eu acho que isso não funciona para o Hume. Porque, em última instância, o Hume admite que a imaginação é capaz de decompor os constituintes dessa cognição, que seria passivamente cognoscida. A gente ainda seria capaz de decompor esses constituintes na imaginação, e aí voltaria o problema da unidade da proposição. A gente teria que dar um jeito de mostrar como, a partir da decomposição, a gente consegue unir tudo de novo, de tal maneira a formar algo proposicionalmente estruturado. Essa questão de uma proposição passiva, não tem como pensar ela ao invés de passiva como receptiva ou receptível? Não, perfeito. Eu acho que receber algo implica em ação, inclusive. Eu acho que tornaria não sei se teria um problema de um agente duplo. Pois é, eu tendo a pensar receptivo, puramente receptivo e passivo como sinônimos. Então, eu não sei. Bem, mas se tu quiser fazer assim, então eu restringo o vocabulário para passivo só. Eu não falo de puramente receptivo. Não, tranquilo, é só porque eu pensei que poderia ser uma alternativa ao problema. Mais alguma pergunta? Não, privilégio pro irmão. Eu tenho 2 perguntas que eu acho que estão meio interligadas assim. Eu queria saber o quanto do projeto Humeano depende desse modelo cognitivo. Se a gente rejeitar ele, o quanto da filosofia humeana tem que ser rejeitado. E também eu queria saber essa que tu falou que podia ser uma alternativa de resposta do Hume, que era boa, de recusar cognições proposicionais, um conteúdo proposicional. O que o Hume botaria do outro lado, do tipo, que é tão manifesto a existência quanto isso, que a gente deveria preferir uma cognição com conteúdo proposicional? E parece que, pelos exemplos que tu deu, são coisas muito cotidianas, do tipo, qualquer julgamento, qualquer juízo. Tipo, se a gente pergunta pro Hume, tu não pensa que existe cognição com conteúdo proposicional? Ele diz, não penso. A gente vai dizer, isso já é uma expressão de uma cognição com conteúdo proposicional. Tá, em relação à primeira pergunta, isso é todo um debate que tem na literatura secundária sobre o Hume, porque uma grande parte dos comentadores diz, olha só, a filosofia do Hume, ela é, em última instância, dependente
dessa bizarrice que é a teoria das ideias. Ele só consegue chegar onde ele chegou porque ele herdou essa teoria e levou às últimas consequências do que ela estava pregando. No caso do Stroud, que é um cara que bate mais na tecla do aspecto positivo do projeto do Hume, ele diz: cara, se o projeto do Hume é explicar a cognição humana, então é muito pelo contrário. A teoria das ideias ela não é a condição sine qua non da coisa toda. É, na verdade, a coisa que está impedindo ele de ter uma compreensão mais adequada. Tanto é que o Stroud ele fala: bah, o Hume ele ficaria muito feliz de ler Kant, de ver que tem uma alternativa a esse tipo de modelo cognitivo que ele está propondo. Acho que ele não falou isso, na verdade. Eu que falei. Acho que o Hume não ficaria feliz. Bom, deu o nosso tempo. A gente pode trocar mais ideia depois agora no coffee break. A gente vai ter que adiantar o coffee break, na verdade, porque a Silvia, que seria a próxima a apresentar, não apareceu. E, bom, talvez se ela aparecer a gente coloca ela na nossa segunda sessão, mas agora a gente vai fazer o coffee break então, certo? Obrigado, Gustavo. Tá ligado? Só não apareceu até o final do dia. Aqui, ó. É your time. Ainda vamos dar tempo até o final do dia. Caso ela não aparecer.